Boa noite. No programa de hoje, a gente conversa com Carlos Santos, jornalista, editor do blog Carlos Santos. Vamos analisar a política do Rio Grande do Norte nesta reta final do ano. E antes de mais uma pesquisa estadual TCM-TS2. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você em toda a região. É sempre uma grande satisfação ter a sua audiência. Onde quer que você esteja, sinta-se abraçado por nós que fazemos aqui a TCM. Hoje a nossa conversa é com Carlos Santos. Vamos falar muito sobre política. Meu amigo. Política partidária, eleitoral, as articulações, os movimentos, que estão acontecendo dos políticos nesta reta final de 2025. A nossa conversa hoje é antes da divulgação de mais uma pesquisa TCM-TS2, a terceira da série histórica que começou em julho e teve pesquisa em julho, outubro e agora em dezembro. A gente começa a entender os movimentos dos políticos para 2026. Fique aqui porque às 8h15 da noite, assim que terminar aqui o nosso bate-papo com o Carlos Santos, a gente tem divulgação de pesquisa. Todos os números, todos os resultados, você acompanha no TCM, no tcmnoticia.com.br, no YouTube, na rede TCM de rádios, no TCM Play, enfim, onde você estiver aí, com certeza você vai ter a possibilidade de acompanhar a divulgação de mais uma pesquisa. Vamos já iniciar aqui o nosso cenário político de hoje, ouvindo boa noite dele, Carlos Santos. Imensa satisfação tê-lo de volta aqui no nosso programa. Reta final de 2025, Carlos, e a política, pelo que a gente tem percebido, está muito acelerada, não? Essa é a sua percepção também, Carlos? Boa noite. Boa noite, telespectador, boa noite, internauta, boa noite, Vonúvio. Boa noite a toda a equipe que faz parte da casa de Milton Marques. Eu acho que a gente nunca para de acompanhar, de reportar a política no Rio Grande do Norte, em Mossoró. Não é apenas da nossa natureza e ofício, mas é o próprio rame da atividade que nos mantém sempre muito acesos, muito atentos, cobrindo o que ocorre. E final de ano nós estamos vendo um afunilamento e vem muita novidade por aí. Vem muita coisa, mas a gente já pode trazer aqui, Carlos, algumas impressões sobre 2025, porque a pré-campanha, no caso, ela começou no início do ano. No início do ano já ali, com Fátima dizendo que iria ser candidata ao Senado, já apontando o nome, Cadu Xavier, ao governo. Alisson Bezerra começando a se posicionar, Rogério Marinho também se animando para a disputa ao governo do Estado, os senadores também se posicionando para aí a busca da reeleição e cada um já buscando o seu cada qual. Essa forma de se fazer política também de forma antecipada, ela é boa ou é ruim para o político, hein, Carlos? Olha, Vonúvio, telespectador, internauta, o que é preciso que a gente entenda é que a legislação veio sofrendo algumas mudanças. E essas mudanças, uma delas foi a redução do tempo oficial da campanha. Nós chegamos a ter campanhas com mais de 3 meses, 4 meses, caríssimas, né? E numa época dos showmícios e etc., cantores, artistas contratados a peso de ouro, e que era, olha, cá para nós, era ótimo, né? Naquele período. Era nosso shopping center, né? A gente saía de noite e voltava de manhã. Mas a legislação foi mudando, foram sendo criadas restrições, e nós temos aí 45 dias. Aí o que acontece com o político, com o brasileiro, o seu jeitinho, a campanha cresceu para trás. Aí vem o fenômeno da pré-campanha, articulações, negociações, balões de ensaio, informações verídicas, outras não, e etc. Então, o que está ocorrendo é absolutamente normal em função disso que eu acabei de falar.
Nós não temos mais uma campanha longa, a legislação não permite. Você terminou o período de convenções, tem um prazozinho ali e tal, formalizou, começa a campanha, 45 dias. Me parece que a TV são 35 dias? Isso. 35 dias de rádio, TV. Então está tudo muito encolhido. Se o político, os partidos, as federações, que também é um novo formato de coligação majoritária, e ela de cima para baixo. A federação feita em Brasília, ela vale para o Brasil todo por pelo menos 4 anos. Então, com todas essas modificações, o que nós estamos vendo é que se o político for deixar para resolver alianças, organização de marketing, assessoria, não sei o quê, enfim, tudo que demanda, que vem de uma campanha, ele não faz, ele não consegue. Não tem que começar bem antes. Então, tudo que está ocorrendo é compreensível, absolutamente natural. Mas na sua percepção, o político, ele se aproveita muito bem disso, né? Ele vai agindo, né, de todos os lados para poder tanto aparecer mais, mostrar serviço, como já começar o seu trabalho. O que é que precisa, o que é que falta, vai também avaliando as pesquisas que são divulgadas. Mas e o povo, e a população? Por onde você anda, Carlos Santos, né? Nos seus caminhos aí, o que é que você escuta do povo sobre essa pré-campanha? Eles compreendem ou isso é mais uma questão do político, feita para o político e para nós, né, que acompanhamos a grande maioria está nem aí. Não é por acaso que você, quando... Vamos ter pesquisa hoje de novo, né? Isso. Depois, né, da TS2, e ela deve apontar grande número de indecisos, de alheamento, sobretudo para aquelas candidaturas, as pré-candidaturas a cargos proporcionais, deputado estadual e federal. Isso é compreensível. Com esse fenômeno da internet, houve uma aproximação, eu diria que há uma visualização maior, bem diferente do que nós tínhamos antes, há alguns anos e décadas até. Entretanto, mesmo assim, nós não temos uma empolgação e um envolvimento da massa. A massa está preocupada com a festa de amanhã, com a decisão do campeonato X e etc, etc. O que muitas vezes causa uma ideia diferente disso é que nós, eu, você e muitos que estão nos acompanhando, que gostam da política, que vivem a política, estão nessa bolha, ou nessas bolhas em que o assunto principal é política. E a impressão que passa, Vonulfo, isso é normal, caro telespectador e internauta, que acompanha também a gente nas plataformas do blog Carlos Santos, a impressão que passa é que o mundo gira em torno de Bolsonaro, de Lula, de Alexandre de Moraes, de Fátima, de Rogério, de Alisson, e o mundo não gira em torno desse povo. Eu já disse aqui em outras ocasiões que nós temos grupos e bolhas na internet, aldeias e aldeias virtuais, em que esses assuntos e essas pessoas são absolutamente ignoradas. Elas não existem. Não existem. Então o mundo não gira em torno disso e da política. Apesar de eu considerar que a política é uma das atividades mais importantes que nós temos, e lamento muito que a grande maioria esteja alheia a isso. E às vezes fica, eu vou votar em branco, eu vou votar isso, não me interessa, tudo bandido. E não é assim que funciona. Depois, as consequências, acho estranho, né? Algumas consequências para si. Os arrependimentos, né? Não sabe nem quem votou e às vezes nem vota em ninguém, né? Carlos, me diga uma coisa, só fazendo um parêntese, né, nesse nosso início aqui de programa, falando sobre esse debate político, o cabelo ficou mais branco? Tá meio mais branco, né? Chegou... 62 anos, amigo. 62? 62 anos. Agora que tá chegando o cabelo branco. Mas eu não tenho nenhum medo com ele, não. Porque eu com meus 30 e poucos, o cabelo já como diria Luiz Gonzaga, né? Já começa... mas eu tô gostando desse perfil platinado, sabe? Estou esperando mais, não tem problema não, estou tranquilo. Essa experiência ajuda muito também a ver e a observar as coisas, né? Os movimentos políticos que acontecem devido a toda essa bagagem, né, de eleições mas passadas. A gente continua aprendendo. Eu acho extremamente arrogante qualquer profissional de imprensa com muito tempo, ou com bastante tempo, ou com algum tempo mais do que a maioria, achar que sabe tudo. Eu não sei tudo. A propósito, eu aprendo muito com os mais jovens.
até mais do que com os meus contemporâneos, que tem gente, viu? De vez em quando a gente se encontra, Cassiano Arruda, que não é exatamente o contemporâneo meu, eu sou de uma geração abaixo, mas a gente encontra Ricardo Rosado, Cassiano, Jânio Vidal, Vicente Cerejo, né? Muita gente da antiga, gente com 50 e tantos anos de profissão, né? Isso é um privilégio, você sentar e conversar com essas pessoas, aprender. E como eu aprendo também com essa turma jovem que está chegando, que está aí mostrando serviço. Mesmo com toda essa experiência, você acredita que teremos surpresas para 2026? Essa é a pergunta que Carlos Santos vai responder no próximo bloco. Não sai daí, já a gente volta. Bem, Carlos, a pergunta do bloco anterior, a sua experiência, acompanhando a política partidária e eleitoral, acompanhando várias e várias eleições, o cabelo já está ficando branco já, de tanta experiência, mas você acredita que teremos surpresas para 2026, tendo em vista o que a gente está vendo hoje, né? O que a gente acompanha agora em 2025? Olha, Vonúvio, telespectador, internauta, as surpresas já começaram, né? A possibilidade iminente de Walter Alves, o atual vice-governador, não assumir o governo com a saída de Fátima é uma grande surpresa, né? A possibilidade de termos uma eleição indireta antes das eleições diretas de outubro é uma grande surpresa. A possibilidade de Fátima Bezerra não renunciar e continuar no governo, que é uma hipótese menor, mas é possível, é uma grande surpresa. A possibilidade de talvez um Rogério Marinho que se apresenta, anuncia como pré-candidato, acabar não sendo, pode acontecer. Então, e assim por diante. Tem muita coisa aí que você não tem hoje chapas formadas, consistentes. Você não tem as nominatas, uma grande dificuldade de bastidores, a formação das nominatas. Nós temos pré-candidatos, gente com mandato, com capacidade de ter mais de 100 mil votos e que pode ter mais de 100 mil votos e não ser reeleita. Então, tudo isso pode acontecer, tem muitas coisas para acontecer, pode acontecer ou nada. O prazo seria abril, para a gente ver justamente esses movimentos, essas posições? Na verdade, abril é a consumação, porque no início de abril você já terá, digamos, a formatação de algumas decisões, inclusive essa questão do Estado, né? A possibilidade de Walter Alves, isso deve ser antecipado, mas aí nós saberemos no início de abril se Fátima continua, se não continua. A possibilidade de Walter não assumir, o presidente da Assembleia não assume, aí o poder vai para o Tribunal de Justiça, convoca eleições indiretas, quer dizer, o mandato tampão, etc. Então, muita coisa em aberto, muita coisa. Eu escutei de um político, né? Eu perguntei justamente isso. E essa questão de Walter Alves aí, ele vai se decidir para ser realmente o governador até o final do ano, ou ele vai sair, vai ser candidato? E aí, o que você acha? Eu não vou dizer agora quem é a figura, porque em breve vocês vão ter aí essas informações todas. Mas ele disse o seguinte: olha, alguém falou isso. Se alguém falou, é porque existe a conversa. E se existe a conversa, existe o fato. Então, se existe essa especulação, é porque alguém mencionou sobre essas possibilidades. Na verdade, eu conversei já com algumas fontes muito próximas ao vice-governador. Isso não é especulação, não é ouvir dizer, não é balão de ensaio. Isso é fato. Não estou dizendo aqui fato que ele vai sair. Fato que há a pretensão de não ser empossado como governador. Então, é uma hipótese muito consistente hoje. Assunto que digamos, que avançou nas últimas semanas, inclusive com conversas de bastidores com outros setores da política, como o grupo do prefeito moçoroense, é um nome em ascensão, que pode ser candidato, Alisson Bezerra, candidato ao governo. Essa questão pode envolver algo que envolva
ele assumir alguma vaga no Tribunal de Contas? Isso também já circulou, né? Também se fala, mas hoje eu conversei com uma fonte também muito segura, muito próxima a Valtinho, que o projeto de Valtinho não assumindo realmente o governo do Estado, no início de abril, é ser candidato a deputado estadual. Ele já foi deputado estadual, né? Já foi deputado federal e retornaria à Assembleia Legislativa. O que não é nenhum demérito, né? Mas um reposicionamento. A gente fala muito, e aí eu abro um parênteses, muito nas tradições da política do Rio Grande do Norte, isso durante décadas, das forças oligárquicas, Alves, Maia, Rosado e etc. Isso está praticamente dizimado, gente. Quando você fala em Walter Alves, você não pode mais nem falar em oligarquia, porque praticamente só sobrou Walter, Valtinho, né? E no caso, por exemplo, de Mossoró, não sobrou nada, né? Não existe, assim, remanescentes. Existem coisas muito frágeis, até para alguma candidatura agora em 2026. Para linkar com o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, existe, de fato, alguma conversação, você tem escutado sobre possibilidade de Walter apoiar Alisson? Há possibilidade, sim, há possibilidade. Eu estive com duas pessoas ligadas a prefeitos do MDB e falando claramente nessa hipótese. O MDB, caso ocorra essa construção e ela se solidifique de aliança, de apoio do MDB a Alisson, são 42 prefeitos em todas as regiões do estado. Então, é uma base extremamente forte, não tenha dúvida. Quando a gente fala sobre isto, né, Fátima Bezerra recalculando esta rota, né, e agora vindo o Jean Paul na vontade do Carlos Lupe de ter essa dobradinha, isso pode fortalecer a esquerda? Olha, a esquerda, ela no Rio Grande do Norte, ela precisa pensar, e em parte ela pensa pela cabeça de Fátima, com a mentalidade de Lula. Lula construiu o que ele denominou de novo, porque eu vou contar o ponto histórico, uma frente ampla, que foi uma composição até com gente da direita, para ser eleito em 2022. Fátima também se compôs com várias forças. A Assembleia Legislativa, Fátima tem uma força diminuta, mas se compôs com gente de tradição oligárquica, digamos assim, gente que não, sem nenhuma afinidade ideológica de esquerda, mas soube costurar porque era preciso e é preciso sempre ter uma boa base na Assembleia Legislativa. Nesse Rio Grande do Norte tem vários e vários municípios que Fátima tem apoios de gente que não tem nada a ver com esquerda. Então, se a gente ficar nessa bifurcação, nessa polarização eterna de esquerda a direita, a gente não sai do canto como país, como sociedade. E os políticos que pensam mais do que essas figuras, estúpidas, que têm antolhos, né? Que não conseguem enxergar nada, que separa as pessoas de esquerda e direita. Não é o caso de Fátima, mas Fátima pensa política de forma diferente. Ela tem os dela, ela tem a tendência dela e etc. Mas não raciocina de forma estúpida, como muita gente, inclusive no sistema dela, raciocina não. Então o raciocínio é prático, é para ser eleito. Soma, vem. Acabou-se. Fátima vai disputar a segunda vaga ao Senado. Eu escrevi isso, já comentei, vim aqui em algumas oportunidades, você mesmo me interpelou sobre isso. Fátima vai disputar uma segunda vaga. Só se ocorrer um hecatombe para Stirson não ser o primeiro disparado com mais de 1 milhão de votos. Fátima vai disputar a segunda vaga, provavelmente com o Zenaide. E Zenaide é uma ameaça iminente. Pode tomar a vaga dela. Pode tomar. A presença de Jean Paul, por exemplo, não agrada a boa parcela da chamada esquerda. Não quer ele como o segundo nome ao Senado. Essa é uma invenção de Carlos Lupe, do PDT, e do próprio ex-senador Jean Paul Prats. E aqui eu não estou desmerecendo, desqualificando e desconsiderando a hipótese. Muito pelo contrário, Jean Paul é um dos homens mais preparados desse estado para ser senador. E mostrou isso sendo senador.
Mas nós não estamos falando aqui de currículo, nós estamos falando de eleição, de voto, de composição, de aliança, do que soma, do que não soma. É assim que funciona, não é do meu jeito. Só quero gente se for de esquerda. Lula não teria sido eleito. Não teria sido eleito. Lula está fazendo e vai fazer do mesmo jeito que fez antes, para ser eleito de novo. Olha quem é o vice de Lula? Que adversário tratou por líder de uma quadrilha. Tratou Lula textualmente por líder de quadrilha e o PT quadrilha. É vice de Lula. Então, não basta ser técnico, entender sobre um assunto específico de gestão pública, e se não tiver voto, realmente não vai ser eleito. Se não conseguir agregar, somar, não adianta. Então, hoje, Fátima disputa a segunda vaga. E há uma hipótese que eu acho remotíssima dela continuar no governo. E há situações, e eu vou dizer um caso específico, de Rui Costa, que hoje é secretário-chefe do gabinete da presidência da República. Rui Costa, governador em segundo mandato na Bahia, as articulações do sistema governista da época apontavam que ele seria candidato ao Senado para ser eleito, nomeado. Só que o senador, eu esqueci o nome dele, mas do PSD, composto com o PT na Bahia, não queria ser o candidato a governador, que era a costura que o PT fazia. O que foi que o Rui Costa fez? O que é que o PT baiano fez? Inclusive com a costura e a liderança de Jacques Wagner, que é senador, né? Senador baiano, na época. O que foi decidido? Rui, você continua. E pode acontecer com Fátima. Continua para evitar maior estrago. Pode acontecer. Eu acho remoto, volto a dizer. Mas pode acontecer. Fátima é uma pessoa de partido, ela pensa além disso. Mas Lula quer Fátima senadora. Lula quer uma composição para um quarto mandato com Fátima no Senado. Um nome forte, um nome experiente, um nome de confiança. E Fátima não é apenas governadora do Rio Grande do Norte e filiada ao PT. Fátima é amiga de Lula. Existe pragmatismo hoje na direita, aqui no Rio Grande do Norte? Rogério Marinho, por exemplo, ele confirmando, reafirmando a cada entrevista, a cada momento, dizendo que vai ser candidato ao governo do Estado. Ele ainda há desconfiança quanto a isso. Há 2 semanas, Rogério Marinho noticiou que a chapa estava fechada. Ele candidato ao governo, Stirson ao Senado, e o segundo nome ao Senado, Álvaro Dias. 2 dias depois, se não me engano, na mesma emissora de rádio, em Natal, Álvaro disse que continuava pré-candidato ao governo. Só em março, aí em diante, é que ia ver. Me parece que ele também deu entrevista a vocês aqui. Então, 2 dias depois, ele desconstruiu a chapa que Rogério tinha anunciado. Álvaro continua pré-candidato, a possibilidade de ser um segundo nome ao Senado, ou uma afirmação como foi feita por Rogério, não se confirmou. O próprio Álvaro disse que não, eu só continuo pré-candidato. Pode ser candidato ao Senado, pode ser candidato ao governo no lugar de Rogério, pode. Então, muitas interrogações nessa pré-campanha. Quando a gente falou aqui no começo que a pré-campanha esticou a campanha para trás, né? Isso. E nós estamos tangendo isso, acompanhando, reportando, que nós somos repórteres, né? Estamos reportando isso que está acontecendo. Rogério Marinho, ele tem uma grande influência no PL, né? Nacional. É um nome fortíssimo, é um nome extremamente preparado. Poderá migrar para, por exemplo, essa composição nacional? Pode ser. Talvez a liderança mesmo em cárcere de Bolsonaro entenda que é muito mais importante Rogério em Brasília do que governador do Rio Grande do Norte. Rogério, volto a dizer, é um homem preparado, articulado. Não se chega aonde ele chegou sendo uma figura obtusa, despreparada. Eu não gosto dele por isso, aquele outro. Isso é paciência. Mas você não pode tirar os méritos da pessoa. Soube crescer e crescer num ambiente extremamente delicado. Chegou lá como secretário de Previdência, depois secretário no campo da economia e virou ministro, depois senador. Tem méritos, gente, tem méritos.
Bem, Carlos, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo de política aqui no Rio Grande do Norte. A gente observa agora esse momento, né, com 3 principais candidatos, pré-candidatos ao Executivo Estadual. Um da direita, Rogério Marinho, que não tem composição de vice ainda. Assim como o candidato da esquerda, Cadu Xavier, também não tem essa composição de vice. E Alisson Bezerra, que vai pelo centro, né? Coisa que ele já afirmou. Não é esquerda nem direita. Então caminha no centro. A gente vê a polarização nacional tentando se manter viva entre Lula e Bolsonaro, mesmo preso, mas já colocou o Flávio Bolsonaro para ser o candidato à presidência. Não se sabe se isso vai se sustentar, mas enfim, nacionalmente a polarização se mantém. No Rio Grande do Norte, o eleitor, você percebe que tem essa tendência também de polarização, de escolher um lado pela ideologia política, Carlos? Não, de modo algum. As eleições municipais, inclusive, mostraram isso com muita clareza, né? Você vê esse elenco de pesquisa, mesmo que tenha algumas pesquisas mequetrefes, né? Mas você vê que essa polarização não existe. Nós teremos no próximo ano, talvez, um cenário até diferente do que tem sido mostrado até aqui. Mas, até aqui, essa polarização, que inclusive é uma pretensão de PT e de PL, isso é uma pretensão para se espalhar pelo o Brasil todo. Não quero que ninguém entre na luta. Um adora o outro. Essa briga, na verdade, é para que nenhum dos dois saia de cena. Um continue brigando com o outro. Mas não creio que isso funcione aqui no Rio Grande do Norte. Se formos pelo conjunto de pesquisa, essa polarização não está existindo. Nem polarização existe. Sobre a proporcional, né? As candidaturas para a Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, os partidos vão fazer ainda estas composições. Ali, quem vai puxar a cabeça de chapa para o governo do Estado, isso vai representar o quê para esses que vão definir os partidos até abril, justamente nessa proporcional? Olha, ter um bom candidato na cabeça de chapa é muito importante, mas a disputa aqui embaixo, ela não funciona com esse link tão fechado. Em determinado momento das campanhas, é cada um por si, Deus por todo. O que nós estamos vendo aí é que há até uma impaciência, uma angústia de muitos, não são muitos, mas de alguns, ou de quase todos, ou de todos os detentores de mandato que vão à reeleição, na busca de formatação de nominatas. Você pode ter, como eu já disse em bloco anterior, 100 mil votos, 120 mil votos e não ser eleito, ou reeleito no caso, né? E isso depende do quê? De nominata. Você ter um bom candidato a governador que puxe, isso ajuda? Ajuda. Mas talvez não seja determinante. Nesse momento você tem os favoritos. Quem são os favoritos? Todos os atuais deputados federais, por exemplo, são favoritos. Não brinque não, você tem hoje um deputado federal esse ano, por exemplo, cada deputado federal deve ter em torno de 34, 35 milhões só de emendas individuais para distribuir no estado todo. Você tem 4 modalidades de emendas no Congresso Nacional, na Baixa Câmara, que é a Câmara Federal, e na Alta Câmara, que é o Senado. O senador, por exemplo, tem em torno de 67 milhões só esse ano para distribuir em emendas individuais. Você tem emendas ainda do relator, você tem emenda são 4 tipos de emendas, eu vou esquecer aqui. Emendas individuais, emenda do relator, emenda das comissões técnicas e outra modalidade de emenda. Mas vamos às individuais. Só as emendas individuais, cada deputado tem hoje em torno de 34 milhões, 35. Cada senador em torno de 67 milhões. É muito desigual a disputa. Digamos, se Vonúvio quiser ser candidato ao governo, a deputado federal, ele começa disputando com quem só esse ano vai investir em emendas individuais em qualquer área do estado, 35 milhões. Então, disputar com um senador que já tem mandato é também muito difícil. É uma bolha blindada, muito difícil de ser furada. Mas pode ser furada por nomes realmente que consigam, você tem alguns nomes que estão aparecendo, que consigam
montar uma boa articulação de composição de apoios e que consiga, por exemplo, montar uma nominata. Você pode ter, de novo, a terceira ou quarta vez, um deputado federal atual com 100 mil, 120 mil, 130 mil votos e perder as eleições. Não é fácil. Hoje, a fórmula que você tem hoje, diferenciada das emendas, causa, eu acho que um fenômeno que fere a democracia. É claramente desigual você disputar com quem tem mandato. E nós vamos testemunhar isso de novo. Há uma possibilidade da grande maioria se reeleger. Se as nominatas também forem fechadas fora dessas composições que esses deputados trabalham hoje forte, teremos um outro nome que pode furar essa bolha. A Isabela pergunta aqui: boa noite, estou ansiosa para a pesquisa, vai ser divulgada agora, daqui a pouquinho, tá? Às 8h15 da noite, assim que finalizar aqui o nosso cenário político com o Carlos Santos, a gente inicia o TCM Pesquisa com mais um levantamento, TCM TS2, a terceira pesquisa desta série histórica, que começou em julho, teve a segunda pesquisa em outubro e agora a terceira pesquisa em dezembro. Todos os detalhes daqui a pouquinho, às 8h15 da noite. Lembrando que esta pesquisa vai estar no ar lá no nosso portal tcmnoticia.com.br, nas redes sociais também. Quem também registra a audiência, boa noite. Júlio César do Sumaré, pesquisas sempre mostram o cenário atual, a TS2 sempre acertando. Obrigado aqui o Júlio César de Souza, atento aqui ao nosso programa. Uma coisa que a pesquisa TCM TS2 mostra, Carlos, é a divisão ali do Estado, como cada candidato, pré-candidato, está se posicionando nas diferentes regiões. E essa pesquisa TCM vai mostrar isso também. Muito bom, muito bom. E aí, Carlos, uma coisa que a gente precisa compreender. Alisson Bezerra aqui de Mossoró, ele vai ter um espaço adequado para se formar como um bom candidato em 2026, ali naquela região de Natal? Rogério Marinho, que tem espaço em Natal, vai ter bom espaço no interior? Carlos Eduardo, né, que é ali da capital, secretário, enfim, ele vai conseguir ser compreendido no interior do estado? As pesquisas apontam muita coisa, mas isso de fato vai acontecer, Carlos Santos? Sem boas alianças, tudo é mais complicado. Cada candidato tem suas características próprias, né? Por exemplo, na região de Mossoró, esse oeste todo, Alisson é praticamente imbatível. Em outras regiões ele começou a pontuar, inclusive sem andar. Então nós estamos num processo de pré-campanha em que é tudo muito incipiente. Você pode fazer algumas leituras, e a pesquisa é importante por isso, para você mapear a posição desses nomes em cada área geopolítica. E são posições de hoje, a pesquisa mostra isso hoje. Ano passado, nas eleições municipais, Mossoró teve 19 pesquisas publicadas. 19 pesquisas foram publicadas ano passado. Volto a dizer, 2 ou 3 ou 4 mequetrefe, mas mesmo as mequetrefe, em momento algum tiveram coragem de alterar uma tendência que as demais mostravam. A tendência, vitória de Alisson. A tendência, uma vitória arrasadora de Alisson. E outras coisas. No dia das eleições, as pesquisas bateram. Eu não estou falando pesquisa com um ano de antecedência, estou falando pesquisas, 19 pesquisas foram publicadas no ano. E muitas vezes há uma tentativa de distorcer as pesquisas, que pode afeta o TS2 e outros institutos. É publicada uma pesquisa como hoje vai ser publicada, aí alguém está discutindo daqui a um ano, tem um resultado. Mas aquela pesquisa, meu amigo, uma pesquisa de um ano você está discutindo. E quando você chega na eleição, quando você chega nesse ambiente de disputa, a atmosfera é outra. A velocidade dos acontecimentos, a atenção redobrada do eleitor. É como eu disse, hoje há um público ávido pela pesquisa, aqui gente ligando, isso é importante. Mas há uma boa parcela também vê episodicamente, mas não traciona em termos de interesse. E isso é normal, isso é absolutamente normal. Mas quem faz política, o pré-candidato, os articuladores, todo mundo... Atento. E agora também tenhamos a clareza.
Nesse momento, cada um dos grupos políticos, das principais figuras políticas do Estado, tem sua pesquisa debaixo do braço. Trabalha com pesquisa. Quem não trabalha com pesquisa faz voo cego. Faz voo cego. Esse discurso, pesquisa mentirosa, isso, cada um faça a sua, bota a sua debaixo do braço. No dia das eleições não tem pesquisa. Às vezes há também esse enfoque, essa abordagem absurda. Absurda por uns que não conhecem, mas plantadas por outros que conhecem e tentam distorcer. Mas a pesquisa das urnas foi hoje. Urna não faz pesquisa. Não existe pesquisa de urna. Urna é voto. Pronto, é só isso. Pesquisa, pesquisa, urna é urna. Não misturem, não distorçam, porque dá trabalho fazer pesquisa. Dá trabalho fazer pesquisa correta. Dá trabalho analisar. A maioria de nós analisa os números. Quem está na frente, quem está atrás, não sei o quê. Mas quem trabalha com isso, quem tem que mergulhar nos números, sabe? Tem que ir nesses filigranas, nesses corredores, cruzamento de informações, é muito complicado, é muito complexo. Por melhor que seja a pesquisa, quem é contratado, muitas vezes eu trabalho com isso há muito tempo, você tem que, nem liga para quem está na frente nem quem está atrás, mas e buscar um detalhe em algum canto que possa determinar uma mudança de rumo ou identificar um problema. Você sabe melhor dessas anedotas, mas um político foi questionado por que perdeu a eleição, né? Estava aparecendo bem nas pesquisas, ele disse, não tive voto, não ganhei porque não votaram. E aí foi. Na verdade, isso é um episódio dos anos 70 em Mossoró, com o grande Leodécio Nel. Pois é. Na hora da apuração, ele perdeu as eleições, se eu não estou enganado, em 74, ele, um vozeirão, entrevistado pela rádio, doutor Leodécio, como é que o senhor avalia? Por que o senhor perdeu as eleições? Eu não tive voto, meu filho. Eu não tive voto, só isso. Só isso. Carlos Santos, jornalista, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Obrigado a você, Vanuco. Obrigado a toda a equipe, aos telespectadores, aos internautas. Obrigado à casa de Milton Marques por sempre me acolher tão bem, com tanto afeto. Beijo em todos. Seja sempre bem-vindo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. A você de casa, uma boa noite. Até a nossa próxima edição aqui ao vivo. Vem aí, TCM Pesquisa, TCM TS2. Não sai daí.